Olá, alunos de Ciências Econômicas, aqui é o professor Luiz Paloski para a gente ver mais uma aula sobre Macroeconomia 2. Então, nessa nossa segunda aula, nós veremos oferta agregada e demanda agregada, né, os modelos de oferta agregada e demanda agregada e quais as implicações que nós temos em termos de curto prazo, de longo prazo. Veremos também a curva de Phillips, né, que é bastante importante dentro do cenário de discussão de oferta agregada e demanda agregada, né, os efeitos reais sobre a economia de curto e longo prazo, entre outros assuntos. Antes da gente dar início, deixar aqui uma reflexão para vocês, né, de John Maurice Clark, que ele diz que o saber é a única ferramenta de produção que não está sujeita a rendimentos decrescentes. Então, demonstra, né, para a gente, um economista bastante conhecido, né, o Clark, ele nos traz essa noção de que, enquanto os outros fatores de produção eles têm rendimentos decrescentes, né, ele traz essa visão de que o saber não tem esse rendimento decrescente, porque quanto mais a gente sabe, mais são as nossas possibilidades, oportunidades, expectativas em relação ao futuro e assim por diante. Então, nessa nossa segunda aula, nós veremos a derivação da relação de oferta agregada e a derivação da relação de demanda agregada, que a gente utiliza, né, no modelo OADA, oferta agregada, demanda agregada. Verificaremos a relação entre salário nominal, nível esperado de preços e taxa de desemprego, que existe uma relação, e isso vai impactar, né, no nível esperado de preços, no nível de preços da economia, no próprio crescimento econômico, como ele impacta esses demais fatores e como isso tudo está interligado na economia. Também veremos os modelos clássicos e keynesianos de uma maneira bem simples ali para a gente identificar a diferença entre eles e como eles respondem a políticas econômicas, sejam elas monetárias ou fiscais, e veremos a curva de Phillips. Então, iniciando com a nossa curva de oferta agregada, primeiro, o que a curva de oferta agregada ela nos mostra? Ela tem essa inclinação positiva, né? Então a oferta agregada ela é positivamente inclinada, sendo que ela representa a relação entre produto no nosso eixo horizontal e nível de preços no nosso eixo vertical. E essa curva de oferta agregada ela vai nos mostrar que um aumento então aqui no nível de produto ele tende a aumentar o nível de preços da economia, por isso que ela possui essa relação positiva, né? Então demonstra que a relação entre nível de produto da economia, ou seja, a produção, né, o PIB da economia, e nível geral de preços dessa economia. Então, quanto maior for o aumento no nível de produto, maior vai ser o aumento no nível de preços, ou quanto maior o nível de produto, maior o nível de preços. Então, demonstra que há uma relação positiva e uma influência, então, do produto sobre o nível de preços da economia. Se a economia cresce, você aumenta o nível de preços, ou seja, se você tem crescimento econômico, você tem necessariamente inflação. Essa é a relação de oferta agregada. Ela é representada por essa função aqui, que ela é uma função que diz respeito ao mercado de trabalho, basicamente. Então, ela vai ser derivada aqui do comportamento dos salários e dos preços. Então, o nível de preços, P, ele depende do quê? Depende de tudo isso daqui, né? Do nível de preços esperado, né? Então, meu nível de preços esperado, que multiplica 1 mais o markup, né? Que a gente chama de margem, a margem de contribuição das empresas. Então, vai ser o nível de preços esperado, então, a expectativa futura, né? Então, o nível de preços atual, né, o nível de preço que eu vou formular, ele vai depender do nível de preços que eu espero para o futuro, então uma expectativa que multiplica 1 mais a margem de contribuição das empresas, que multiplica uma função aqui que depende da taxa de desemprego, basicamente, e de uma variável abrangente. Esse Z aqui é uma variável abrangente que influencia o nível de salários, né? Então influencia o salário, influencia a taxa de desemprego, influencia o mercado de trabalho de modo geral, que a gente está colocando tudo aqui, porque como a gente não consegue expressar todas as variáveis possíveis, a gente coloca esse Z aqui como uma variável abrangente que pode estar captando esses efeitos. Tá? E aqui a gente tem, eu disse, a taxa de desemprego, né, que é 1 menos o
produto por trabalhador. Isso aqui pode ser aproximado à nossa taxa de desemprego, né? A gente substitui aqui por 1 menos o produto por trabalhador, né? O produto dividido pela quantidade de força de trabalho. Então, a gente vê que existe uma relação entre o nível de preços e o mercado de trabalho, basicamente, além do preço esperado, né? E notem que esse preço esperado ele está multiplicando 1 mais o markup, porque no fundo o nível de preços ele vai ser determinado aqui dentro da oferta agregada. Notem, inclusive, que é uma função de preços, né? Um preço que depende de alguma coisa. Então, a demanda agregada aqui é preço. Por quê? A demanda agregada ela vai depender dos custos de produção. Então, por isso que está relacionada a preço. Né? E por isso que ela determina um preço específico, porque é o nível de preços que as empresas esperam, né, no futuro e que os trabalhadores esperam em termos de custo de vida, né, multiplicado por 1 mais a margem que as empresas vão cobrar. Então, quer dizer que eu estou, por meio das minhas expectativas, projetando um nível de preços futuro e, então, o meu preço atual vai depender desse preço futuro esperado, mais a margem de contribuição, né, o markup aqui das empresas, e a função da taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego ela influencia o nível de preços, como a gente vai ver adiante. Tá? Então, continuando nessa noção de oferta agregada, isso mostra por que ela tem essa relação positiva. Por que se aumentar o produto eu aumento o nível de preços? Bom, nós temos aqui os indicativos. Então, se eu aumento o produto na economia, vai aumentar o emprego. Né? Então, se eu tenho crescimento econômico, eu tenho mais emprego. Tendo mais emprego, eu vou ter uma redução na taxa de desemprego. Então, aqui está mostrando, as setinhas mostram que uma coisa está levando a outra. Né? Então, eu aumentei aqui o produto da economia, consequentemente, eu gero emprego. Né? Porque mais produtos, as empresas vão produzir mais, você está gerando crescimento econômico, elas vão precisar de mais trabalhadores, você gera emprego na economia. Gerando emprego na economia, obviamente, a gente vai reduzir a taxa de desemprego. Então, o U aqui é a taxa de desemprego. Né? N é a quantidade de mão de obra, pode ser representada por N ou por L, né? Aqui está até representada por L, mas a gente encontra as duas nomenclaturas em geral, tá? Em macroeconomia. U, a taxa de desemprego, então a taxa de desemprego diminui se o emprego aumenta, isso é óbvio. Se a taxa de desemprego diminui, os salários aumentam, né? Aqui está o salário nominal, que é W, então o salário aumenta. Por que que se a taxa de desemprego diminui, o salário aumenta? Bom, se a gente pensar no mercado de trabalho como oferta e demanda por trabalho, né, oferta e demanda por trabalho, então as pessoas elas oferecem a sua mão de obra, é a oferta de trabalho, e as empresas demandam essa mão de obra. Como qualquer mercado, pelo menos inicialmente nessa visão clássica, se a gente, aqui ainda a gente tem uma visão bastante clássica, né? Se a gente pensa nesse mercado em funcionamento, oferta e demanda por trabalho, eu diminuindo a taxa de desemprego, quer dizer que existem menos pessoas desempregadas. Se existem menos pessoas desempregadas, quer dizer que tem menos mão de obra disponível nesse mercado. Consequentemente, o preço, entre aspas, dessa mão de obra, ou seja, o custo dessa mão de obra, ele vai aumentar, que é o salário. Então, taxas de desemprego menores elevam os salários na economia. Então, elevando o salário, aumenta o nível de preços. Porque se aumenta o salário na economia, a gente tem um aumento no nível de preços, porque o salário é custo para as empresas. Então, se o salário, isso pensando aqui no lado da oferta agregada, né? O salário, ele é um dos principais custos para as empresas. Aqui a gente considera que esse salário, inclusive, ele é, né, nesse modelo nosso simples, ele é o único custo relevante aqui para as empresas. Então, se aumenta o salário, vai aumentar o custo dessas empresas, aumentando o custo, você aumenta o nível de preços, porque esse custo maior vai ser refletido em preços maiores. Então, por isso, né, que a gente tem essa relação aqui da curva de oferta agregada. Ela depende da taxa de desemprego, né? A gente pode chamar isso aqui da taxa de desemprego, de uma outra variável abrangente que capta outros fatores que vão influenciar no mercado de trabalho e da expectativa das empresas
juntamente com a sua margem, tá bem? Então, por isso que a curva ela tem esse formato aqui positivamente inclinado, porque se eu aumento o produto, isso provoca um aumento no nível de preços. E aqui eu exemplifiquei para vocês todos os mecanismos que vão fazendo com que isso aconteça na economia. É um encadeamento aqui de eventos que vão levando esse aumento no nível do produto da economia a aumentar o nível de preços da economia. Nós também temos na curva de oferta agregada que pensar, né, além da gente pensar aí no impacto do produto sobre o nível de preços, que simplesmente a gente vai caminhar em cima da curva, né? Então, se eu tiver esse nível de produto, eu terei esse nível de preços. Né? Se eu tiver esse nível de produto, eu terei esse nível de preço. Aqui a gente está caminhando em cima da curva de oferta agregada. A gente também tem, então, além de pensar nessas variáveis que estão aqui no gráfico, a gente tem que pensar na expectativa, que vai deslocar a curva de oferta agregada. Então, essa curva de oferta agregada aqui positivamente inclinada, ela está em relação ao nível esperado de preços, né? O nível esperado de preços aqui, que inclusive está na nossa função. Se eu mudo essa expectativa de preços futuros, então se aumenta a expectativa, se eu, enquanto agente econômico, vislumbro um preço esperado maior, eu falo assim, ó, com base em um acompanhamento que eu tenho aqui da economia, eu espero que vá haver um nível de preços, na verdade, maior, que eu estava subestimando os preços e eu espero que esse preço seja um pouco maior no futuro. Então, se aumenta o preço esperado, né, a expectativa de preços, que tem esse E aqui de expectativa, vai ter um aumento nos salários, porque os trabalhadores, vislumbrando esse nível de preços esperado maior para o futuro, eles vão negociar os seus salários com as empresas para o próximo ano, né, porque todo ano vai haver uma negociação, uma renegociação de salários. Os trabalhadores eles vão renegociar esses salários com base nessa nova expectativa de preços. Então, se a expectativa é de um nível de preços maior, esses salários serão definidos a uma taxa maior, serão elevados a uma taxa maior. Então, aumenta o salário e, como a gente viu anteriormente, se aumenta o salário, aumenta o nível de preços. Então, a gente vai ter um deslocamento da curva de oferta agregada. Então, a gente tinha essa aqui, curva de oferta agregada, a esse nível esperado de preços. Né? O nível de preços igual ao seu nível esperado. Se a gente aumenta a expectativa, a gente desloca a curva de oferta agregada inteira. Então, a gente não vai caminhar ao longo dela. A gente só caminha ao longo dela se aumenta o produto, vai aumentar o preço. Ela só mostra essa relação. Agora, quando a gente aumenta a expectativa de preço, a gente desloca ela como um todo. Tá? Então, a oferta agregada vai passar para essa nova oferta agregada a uma expectativa de preços maiores. Tá? Então, aí, com isso, a gente consegue entender como é formada a oferta agregada e os deslocamentos que tem, que vão ser baseados nesse preço, nesse nível de preço esperado ou expectativa de preços. Agora a gente passa para a demanda agregada. A demanda agregada, por sua vez, ela vai mostrar o efeito do nível de preços sobre o produto. Então, na oferta agregada, a gente tinha o efeito do produto sobre o nível de preços. Agora, na demanda agregada é o contrário. É o efeito do nível de preços sobre o produto, tá bem? E ela é derivada das relações IS e LM, né? Das curvas aqui IS e LM. E nós temos, dentro do mercado de bens, a curva IS, que a gente até já viu lá na nossa primeira aula, né? Que a IS vem de investimento igual a poupança, investimento em inglês é investment, então o IA é de investimento, e poupança é igual a saving. Né? Então, investimento é igual a poupança, porque a poupança é S, então IS. E o mercado financeiro é a curva LM, né? Que denota ali a questão de liquidez, vai ser a liquidez, né? A liquidez demandada é igual à quantidade de moeda. A curva IS, ou o equilíbrio no mercado de bens, ela é representada por essa função aqui. Então, nós temos Y, que é o produto da economia, é igual ao consumo, que depende da renda, né, depende do produto, e menos os tributos. Y menos T nós chamamos de renda disponível, YD, né? Então, é o consumo mais o investimento, que depende também da renda e da taxa de juros,
positivamente da renda e negativamente da taxa de juros, mais os gastos do governo. Aqui a gente está considerando uma economia fechada, né, para ser mais fácil da gente analisar. Então, o produto é igual à demanda. Basicamente é isso que essa função está dizendo, que a oferta, né, é igual à demanda. O produto da economia é igual à demanda da economia. E a demanda é composta pelo consumo, pelo investimento e pelos gastos do governo, sendo que o consumo depende da renda menos os tributos. Então, positivamente em relação à renda e negativamente em relação aos tributos, porque o tributo está diminuindo, né? Quanto maior o tributo, menor é a minha renda disponível, menor vai ser o meu consumo, e vice-versa. E o investimento depende positivamente da minha renda e negativamente da minha taxa de juros. Porque quanto maior a renda, maior vai ser o investimento na economia, só que quanto maior a taxa de juros, menor vai ser o investimento, porque fica mais caro investir, né? Inviabiliza também investimento produtivo por meio do custo de oportunidade do capital e dos gastos do governo que impactam positivamente a demanda agregada. Então, tudo isso daqui é a demanda agregada, que é igual ao nosso produto ou à nossa renda. Isso é a relação IS, é o equilíbrio no mercado de bens. E aqui nós temos o equilíbrio no mercado financeiro, que vai mostrar que a quantidade de moeda real na economia, né, M, que é a quantidade nominal de moeda dividido pelo nível de preços, então M dividido por P, eu vou ter a quantidade real de moeda na economia, é igual a renda vezes a minha função de liquidez. Isso aqui mostra então que a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, que vai depender da renda. Por que a demanda por moeda depende da renda? Porque quanto maior a renda, mais a gente vai fazer transações na economia, né? Maior vai ser meu consumo, meu investimento, eu vou transacionar mais. Para transacionar mais, para fazer mais transações na economia, eu vou precisar de mais moeda, então eu vou demandar mais moeda. Então, por isso que a oferta de moeda que é igual a demanda por moeda, e a demanda de moeda é renda mais uma função de liquidez, que é basicamente a minha o quanto eu demando moeda dependendo da taxa de juros da economia, né? Está vendo aqui que a liquidez ela também é uma função da taxa de juros. Inclusive a taxa de juros I aqui, ó, notem que tem taxa de juros nas duas funções. Ela é o mecanismo de transmissão das políticas. Porque se eu faço uma política monetária aqui no mercado financeiro, como que ela vai ser extrapolada para o mercado de bens? Justamente por meio da taxa de juros. Ela é o mecanismo de transmissão. Tá? E a partir dessas duas curvas que a gente pode ver aqui, inclusive, ó, só que aqui a gente tem uma diferença nesse gráfico, em que o produto está no eixo horizontal, como a gente viu anteriormente, né, nos outros gráficos, só que aqui no eixo vertical a gente tem a taxa de juros. Então ela mostra as combinações entre taxas de juros e produto na economia. Sendo a curva IS negativamente inclinada, né, então a gente tem uma curva aqui negativamente inclinada, a nossa IS, porque justamente mostra que quanto maior a taxa de juros, menor vai ser o produto, porque eu não falei que a taxa de juros impacta negativamente o investimento. Então, se a taxa de juros for maior, o investimento será menor. Investimento sendo menor, demanda agregada é menor, consequentemente, o produto da economia é menor. Então, taxas de juros maiores, produto menor. Né? Então, por isso que é negativa a relação aqui IS. Porque se eu tenho uma taxa de juros alta, ó, meu produto é baixo. Agora, se a minha taxa de juros reduz, aumenta o meu produto. Então, a relação é inversa. Né? Se aumenta taxa de juros, diminui o produto. Se diminui taxa de juros, aumenta o produto. Essa é a relação IS. E a relação LM, ela é positivamente inclinada. Por que a relação LM ela é positivamente inclinada? Porque se aumenta a renda, aumenta a taxa de juros. Então, enquanto a curva IS eu vejo o efeito da taxa de juros sobre a renda da economia, na LM eu vejo a influência da renda ou do produto sobre a taxa de juros. Então é inversa também, tá? Assim como oferta agregada e demanda agregada. Né? Na oferta agregada, a gente vê o impacto da renda sobre o nível de preços, na demanda agregada é o nível de preços sobre a renda ou sobre o produto. Aqui também, só que é em relação à taxa de juros. Então, na IS, que é o lado real da economia, eu vejo os efeitos da taxa de juros sobre a renda. Na LM, eu vejo os efeitos da renda sobre a taxa de juros.
Então, o que acontece na curva LM? A curva LM ela é positivamente inclinada porque quanto maior a renda, mais moeda eu vou demandar. Se eu demando mais moeda e a taxa de juros é o custo de se utilizar essa moeda, se eu aumento a demanda de moeda, eu aumento a taxa de juros. Porque se a gente tem uma oferta de moeda fixa e aumenta a demanda, consequentemente a taxa de juros vai aumentar. Né? Então, por isso que ela é positivamente inclinada. Aumenta a renda, há uma demanda maior por moeda para transações. Se aumenta essas transações, vai aumentar a demanda por moeda. Se aumenta a demanda por moeda, aumenta a taxa de juros. Então, por isso que ela é positivamente inclinada. E o que acontece, então, já que a gente está pensando aqui na demanda agregada do efeito do preço sobre o produto, o que acontece se eu elevar o nível de preços? Pensando aqui nessa curva ISLM, né? Nessa relação aqui de equilíbrio ISLM. Se eu aumento o nível de preços da economia, eu vou deslocar a curva de LM para cima. Por que eu vou deslocar a curva LM para cima? Bom, se eu aumento aqui ó, o nível de preços que está aqui embaixo do meu M, né, da minha quantidade de moeda, notem que M sobre P é a quantidade de moeda real na economia. Então, se eu aumento P, eu vou diminuir a quantidade real de moeda na economia, porque a moeda ela vai valer menos, né? Se eu aumento o preço, se eu aumento o nível de preço, ou seja, se tem inflação nessa economia, a quantidade de moeda real disponível ela vai ser menor. Então, se eu estou diminuindo a quantidade de moeda, a minha LM ela vai se deslocar aqui para cima ou para a esquerda, né? Então, ela vai se deslocar para a esquerda e para cima. Então, ela vai se deslocar aqui do ponto A, que era o equilíbrio inicial, para o ponto A'. Então, aumentos no nível de preços deslocam a curva LM para a esquerda e para cima, tá? Demonstrando que se eu nesse modelo ISLM, se eu aumento o preço, então o preço aqui era 1, ele foi para um preço maior. Se eu aumento o nível de preços, eu reduzo o produto, né? Então, se aumenta o nível de preços, desloca a curva LM, porque você vai ter menos moeda real na economia pela nossa função, diminuindo esse produto, né? Esse efeito desse aumento no nível de preço é justamente esse aumento, essa redução, perdão, no nível de produto. Então, isso é a curva de demanda agregada. Se a gente aumenta aqui o nível de preços, a gente reduz o nível de produto. Então, a nossa curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada justamente por causa disso e ela deriva dessa relação ISLM. Da mesma forma que nós tínhamos lá na curva de oferta agregada, aqui na curva de demanda agregada, nós temos políticas que podem deslocar a curva de demanda agregada tanto para a direita como para a esquerda. Tá? Então, por exemplo, um aumento nos gastos do governo vai deslocar a curva de demanda agregada para a direita. O aumento nos gastos do governo é uma política fiscal expansionista. Né? Então, aumenta o gasto do governo, vai aumentar a demanda agregada como um todo, porque se a gente voltar lá na nossa função, ó, um aumento aqui nos gastos do governo, aumenta essa soma aqui, que é a nossa demanda agregada. Então, aumentando a demanda agregada, a gente desloca a curva de demanda agregada que estava aqui para a direita. Tá? E uma redução, por exemplo, na quantidade de moeda na economia, né? Quantidade de moeda nominal na economia, vai diminuir a quantidade de moeda real e vai deslocar a nossa demanda agregada para a esquerda. Né? Porque diminui a quantidade de moeda, aumenta a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, diminui investimento, que diminui a demanda agregada, vai deslocar a demanda agregada para a esquerda. Tá bem? Então, aqui são efeitos de políticas sobre a demanda agregada, tanto para a direita como para a esquerda, com alguns exemplos. E daí a gente tem o equilíbrio aqui nos médio e curto prazos, né? Tanto no curto prazo como no médio prazo. Então, nós vimos que a oferta agregada é representada por essa função, e a demanda agregada, a gente pode extrapolar ela e representar por essa forma aqui. Né? A demanda agregada, y é igual a um y, que é uma função tanto da quantidade de moeda real na economia, porque a gente viu que a quantidade de moeda ela impacta a economia, quanto dos gastos do governo, quanto dos tributos. Né? Então, se eu mudar qualquer uma dessas variáveis, ou o preço, ou a quantidade de moeda, que vai impactar a moeda, a quantidade real de moeda na economia,
ou os gastos do governo e os tributos, eu vou mexer na nossa demanda agregada. Tá? Então, essas duas funções, e daí a gente vai ter os pontos de equilíbrio, né? A demanda agregada negativamente inclinada, oferta agregada positivamente inclinada, e a gente tem o ponto de equilíbrio com o nível de produto de equilíbrio e o nível de preços de equilíbrio. Contudo, o que acontece se o nosso nível de produto de equilíbrio da economia for maior do que o produto natural? Aqui a gente tem um YN que representa o produto natural da economia. O que é esse produto natural, né? Antes da gente avançar. O produto natural é o produto, a taxa de desemprego natural da economia. Então é o produto, ou seja, é o nível de produto da economia, né? O PIB da economia, quando ela está com o desemprego na sua taxa natural. Por sua vez, a taxa natural de desemprego é aquela taxa mínima, né, de desemprego que a gente consegue alcançar, porque a gente nunca vai ter desemprego zero, porque sempre vai ter desemprego friccional e desemprego voluntário. Desemprego voluntário é quando eu simplesmente não desejo trabalhar, né, eu posso, mas eu não desejo, então esse é o desemprego voluntário. E o desemprego friccional é quando eu estou mudando de trabalho, né? Quando eu saio de uma empresa para entrar em outra e eu passo um determinado período desempregado. Então, essa é a taxa natural de desemprego, consequentemente, a gente vai ter um produto natural, que é quando a gente tem essa taxa. Então, quando a gente tiver essa mínima taxa possível de desemprego na economia, a gente tem um produto potencial, um produto que seria o produto quando a gente está utilizando todos os nossos recursos, né? Inclusive a mão de obra. Se eu tiver acima, como a gente está aqui, ó, o ponto de equilíbrio aqui, ele está acima do nível natural de produto. Então, o produto está maior do que o seu produto natural. Se o produto está maior do que o produto natural, consequentemente, a taxa de desemprego está menor do que a taxa de desemprego natural. Né? Porque se eu tenho o produto natural e a taxa de desemprego natural, né? O produto natural é aquele quando eu tenho taxa natural de desemprego. Se eu estou produzindo mais do que o natural, né, o produto natural, que seria aquele já potencial, eu tenho taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego natural. Então, se eu tenho uma taxa de desemprego natural menor, há uma expectativa futura de inflação maior, né? O nível de preços esperado para o futuro ele já é um pouco maior, porque, ou seja, o nível de preços atual ele está acima do nível de preços futuro esperado, porque lembrando, taxa de desemprego menor implica salários maiores. Salários são custos que vão refletir lá na nossa inflação. Tá? Então, o nível de preços ele é maior do que o nível de preços esperado. Isso vai levar a um salário maior do que aquele salário natural da economia quando ela está com tudo natural, produto, taxa de desemprego e salário, né? Então a gente também tem o nível do salário no nível natural. Então o nível de salário da economia ele vai ser maior do que aquele nível natural que a gente esperava. Com um salário maior do que o nível natural, a gente tem impacto sobre o preço. Então, o que vai acontecer é que a oferta agregada ela vai se reduzindo quando a gente está num nível de produto acima do nível natural. Então, aqui a gente tem exemplificado no gráfico, ó, se a gente tem aqui essa demanda agregada, assim como a gente tinha aqui, né? Essa demanda agregada, e aqui está o nosso nível natural. Então, aqui é o nível de preços esperado e aqui é o nível natural. Só que a gente está nesse equilíbrio aqui em A, ou seja, com um produto maior do que o do nível natural e um nível de preços maior do que o nível de preços esperado, justamente por causa de tudo isso que a gente acabou de discutir. E o que vai acontecer é que essa oferta agregada ela vai sendo jogada para a esquerda até ela atingir esse ponto aqui de equilíbrio do nível natural, que é o que aconteceu aqui nesse segundo gráfico. Né? Então a gente tinha esse nível aqui de produto, só que o nível natural é esse aqui, né? Aqui é o nível natural e a gente tinha esse nível de produto. Então o produto está bem acima do nível natural. Vai acontecer todo esse problema, né? O produto maior do que o produto natural, taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego natural, preço maior do que o preço esperado, que vai levar a um salário maior do que o salário natural, que vai levar a um aumento nos preços. Então, a oferta agregada, se aumenta o nível de preços, né, a gente tem um aumento, nível de preço esperado, ó,
voltando aqui na nossa curva de oferta agregada, se aumenta o nível de preços esperado, o que acontece? Ela vai ser deslocada para a esquerda e para cima. Então, a gente vai ter isso nesse nosso equilíbrio aqui. Então, vai ser jogada para a esquerda até ela atingir esse nível aqui de produto e, consequentemente, esse nível aqui de preços. Então, a gente vai ter um retorno ao nível natural de produto e um aumento no nível de preços da economia, porque a curva de oferta agregada vai sendo jogada aí para cima e para a esquerda. Tá bem? E daí a gente tem os dois modelos, o modelo clássico e o modelo keynesiano, e a gente tem algumas diferenças. Aqui no modelo clássico, a gente vê 5 gráficos que mostram a forma como esse modelo ele vai sendo, como que as políticas vão sendo transmitidas. Aqui a gente tem a taxa real de juros, né, e aqui o produto da economia, e aqui as curvas IS e LM, né, curva IS, curva LM. Então ele parte daqui desse modelo, né, ele parte aqui desse gráfico. No modelo clássico, e daí existe aqui duas diferenças básicas do modelo clássico para o modelo keynesiano, mas a primordial diferença entre esses modelos é a nossa curva de oferta agregada. Aqui nesse segundo gráfico a gente tem demanda agregada e oferta agregada. E notem que a oferta agregada ela é uma reta vertical. Essa é a principal diferença para o modelo keynesiano. No modelo clássico, a oferta agregada ela é vertical, porque no modelo clássico eles consideram que a oferta agregada no longo prazo ela é vertical. Né? Então você não vai ter nenhum efeito, qualquer política que eu execute aqui, então eu posso aumentar aqui a IS, né, jogando para cá, ou então aumentar a LM jogando para cá. Qualquer mudança que eu tenha aqui, a única coisa que ela vai fazer é mudar a demanda agregada. Né? Se eu aumento aqui a oferta política de política fiscal ou política monetária, ela vai mudar a demanda agregada. A demanda agregada é essa aqui, é negativamente inclinada. Então, se eu aumento a demanda agregada, não vai mudar desse patamar aqui de produto. Então, qualquer política monetária ou fiscal aqui não vai ter impacto nenhum sobre o lado real da economia, não vai ter impacto sobre o produto da economia, justamente porque a oferta agregada ela é uma reta vertical. Tá? Esse terceiro gráfico aqui ele é só um espelho, né? Ele é só para a gente espelhar essa curva aqui, ela tem 45 graus, ela serve só para a gente espelhar para o outro lado, basicamente. Então ela vai aqui para a nossa função de produção e o nosso mercado de trabalho, em que a gente tem oferta de mão de obra e demanda por mão de obra, e que vai ser definida a taxa de desemprego e o salário real da economia. Então, a gente nota que qualquer política fiscal ou monetária que eu fizer não vai ter impacto nenhum sobre o produto da economia, né? FN, que é o produto da economia, que depende da quantidade de trabalho. A gente vai ver esse modelo de produção, né, de crescimento de longo prazo lá na nossa última aula. Mas, enfim, mostra aqui que a gente não vai ter nenhum impacto na quantidade de produto da economia, nem no nível de desemprego, né? Nem no nível de emprego, consequentemente, e do salário real. Então, esse é o modelo clássico, e além disso, ele trabalha, aqui a segunda diferença, né? Ele trabalha no pleno emprego, ou seja, trabalha aqui no desemprego natural, lá que a gente já discutiu. Já no modelo keynesiano, a gente tem a principal diferença, que é a oferta agregada é positivamente inclinada, como a gente viu anteriormente. Né? Então, essa oferta agregada ela vai ser positiva, logo, políticas que eu executem aqui, por exemplo, né, uma política fiscal expansionista, vai impactar a minha curva de demanda agregada e eu vou ter crescimento econômico no curto prazo. Né? Então, eu teria uma relação de crescimento aqui da economia se eu tivesse novos equilíbrios. Tá? E isso, outra diferença aqui é que no modelo keynesiano a gente trabalha com equilíbrio com desemprego. Né? Tem equilíbrio com desemprego. Então, não necessariamente a gente vai estar trabalhando com a taxa natural de desemprego. Eu tenho desemprego, eu tenho então mão de obra disponível, logo eu consigo elevar o produto simplesmente usando melhor a minha mão de obra, né? Usando melhor os meus fatores de produção. Então, essas são as principais diferenças. A oferta agregada, que é positivamente inclinada no modelo keynesiano, e
o equilíbrio que acontece no desemprego no modelo keynesiano, enquanto que no modelo clássico a oferta agregada ela é vertical e a gente trabalha no pleno emprego. Tá bem? Por isso que no modelo keynesiano há uma defesa de que políticas fiscais e monetárias que surjam aqui do modelo ISLM vão ter impacto positivo sobre o crescimento da economia, redução da taxa de desemprego, por exemplo, porque a gente tem espaço para aumentar esse produto. A economia não está no pleno emprego, então a gente tem espaço para aumentar. Tá bem? Com isso a gente avança para a nossa curva de Phillips, e a curva de Phillips ela vai mostrar uma relação inversa entre inflação e desemprego. Então, se a gente tiver, por exemplo, um produto, né? O produto da economia ele está lá no seu nível potencial, no seu nível natural, e o desemprego ele está então no seu na sua taxa natural. Consequentemente, a gente vai ter uma inflação aqui, ó, de praticamente zero, né? Inflação zero. Agora, se eu decido, enquanto governo, executar uma política de aumentar o emprego, notem que aqui a nossa taxa de desemprego está no nível natural e a nossa taxa de inflação está no zero, porque ela está tocando aqui, né? No ponto A, aqui a gente está tocando o nosso eixo horizontal. Se o governo decide executar uma política fiscal, uma política monetária expansionista que estimule o emprego, ele vai diminuir a taxa de desemprego. Né? Então a gente vai chegar numa taxa de desemprego B. Consequentemente, aumenta a taxa de inflação. E a gente vai ter esse ponto aqui. Por que aumenta a taxa de inflação? Porque se diminui o desemprego, aumenta salário, aumenta os custos de produção, aumenta a inflação da economia. Então, a curva de Phillips mostra esse trade-off entre taxa de desemprego e taxa de inflação. Então, se eu quero diminuir o desemprego, eu vou ter que tolerar uma taxa de inflação maior. Consequentemente, se eu quero reduzir a taxa de inflação, eu vou ter que tolerar uma taxa de desemprego maior. Então, existe um trade-off, uma troca, uma escolha entre taxa de desemprego e taxa de inflação. E a gente também tem a curva de Phillips aceleracionista, que ela vai dizer basicamente que no longo prazo a gente só vai ter elevação no nível de preços e não uma redução na taxa de desemprego. Notem o seguinte, vamos supor que a gente esteja nesse ponto aqui e a gente execute a mesma política que a gente tinha executado anteriormente. Né? O governo está aqui na taxa natural de desemprego, só que eu executo uma política para reduzir a taxa de desemprego. Então, eu vou caminhar ao longo da curva e vou atingir aqui o meu equilíbrio no ponto B, com uma taxa de desemprego menor, porém um nível de preços maior. Com o tempo, a economia ela vai se acomodar e vai de novo pular para uma taxa de desemprego natural, vindo aqui para o ponto C. E daí o governo, nessa tentativa de reduzir ainda a taxa de desemprego, ela vai estimular novamente a economia, fazendo a política para diminuir a taxa de desemprego, né? Aumentar a produção e diminuir a taxa de desemprego. E daí vai ser jogada aqui para o ponto D. Consequentemente, a gente tem uma redução de novo na taxa de desemprego, mas a gente tem um aumento aqui no nível de preços. A economia se acomoda e se eu executar essa política de novo, eu tenho um aumento. Depois ela vai voltar, enfim. Notem que a gente sempre vai voltar aqui para a taxa natural de desemprego. Então, no longo prazo, a gente vai ter uma redução na taxa de desemprego momentânea, só que isso vai ser voltado, né, vai retornar ao seu nível natural da economia, porque a economia não vai conseguir manter aquela taxa de crescimento, né, aquela taxa de crescimento que reduz essa taxa de desemprego, e o desemprego retorna ao nível natural, gerando no longo prazo só aumento no nível de preços. Então, o que vai acontecer é aumentar a expectativa do nível de preços, aumenta salário, retorna para o nível natural e, consequentemente, a gente só tem um aumento no nível de preços. Isso é representado aqui pela curva de Phillips de longo prazo. Nossa curva de Phillips vertical mostra justamente isso, que eu vou tendo mudanças aqui, mas eu retorno. Eu posso até reduzir a taxa de desemprego no curto prazo, mas ela sempre vai retornar ao seu nível natural e no longo prazo. Eu vou ter sempre a manutenção do nível natural da taxa de desemprego com aumentos no nível de preços. Tá? Qualquer mudança que eu faça, ela sempre retorna aumentando o nível de preços, como a gente viu anteriormente. E isso a gente vê também na curva de oferta agregada de longo prazo. Então aqui a gente tem a curva de oferta agregada de longo prazo.
e aqui a gente tem a curva de oferta agregada de curto prazo junto com a nossa curva de demanda agregada de curto prazo também. Então aqui a gente tem o equilíbrio de curto prazo, né? Ó, demanda agregada, oferta agregada, elas se interceptam aqui e eu tenho o ponto de equilíbrio. Se eu executo uma política enquanto governo de aumento da demanda agregada, então vai aqui aumentar a demanda agregada, né? A demanda agregada vai para D', eu tenho essa nova demanda agregada, eu tenho esse novo ponto de equilíbrio, com um nível de produto acima do meu nível natural. E daí vai acontecer todo aquele problema. O produto acima do nível natural vai provocar um aumento nas expectativas de preços, que vai aumentar os salários, aumentando os salários, aumenta os custos das empresas, que vai aumentar a inflação. Né? Então, depois que isso é vislumbrado, a curva de demanda agregada, desculpa, a curva de oferta agregada, ela retorna, né? Ela vai ser levada aqui para a esquerda e para cima, e a gente vai atingir esse novo ponto de equilíbrio. Então, notem que acontece a mesma coisa com a curva de Phillips. A gente sempre retorna para o nível natural de produto. O que está acontecendo no longo prazo é só uma elevação no nível de preços. Tudo bem? Então, essa é a oferta agregada de longo prazo, né? Mostrando os efeitos de curto prazo e como isso se reflete no longo prazo, que é só a elevação dos preços, e a mesma coisa, a mesma interpretação com a curva de Phillips. Bem? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, em que nós discutimos os modelos de oferta agregada e demanda agregada, vimos as diferenças do modelo keynesiano para o modelo clássico, as curvas de Phillips, mudanças de interpretação em relação a curto e longo prazos, entre outras coisas. Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e bons estudos.